que tem um plano de aula? Deus estabeleceu um plano? Porque Deus lançou um objetivo para o homem, ele alertou o homem e ele fez um combinado com o homem, né? Nós, professores, fazemos esses combinados, né? Olha só, o combinado é você chegar no horário, é você estudar, é você fazer isso. E se você não fizer, você vai perder ponto. Olha, entregou o trabalho na data, tem uma nota. Passou daquela data, o peso já diminui. E Deus foi fazendo esse combinado com o homem, irmão. A cada dispensação, Deus estabeleceu um plano de aula e tinha um plano de ensino para isso. Deus estava querendo se comunicar com o homem, desde o começo. E hoje, eu acredito que não é essa. Não é esse, não. É o outro. Professor e sua lição. Tá? É o professor e sua lição que foi mexido na data de hoje. Então, só retomando as palavras do pastor, né? Quando Deus criou o homem, quando Ele criou Adão, Ele já foi dando para Adão um propósito, um objetivo. Ontem, eu estava falando para os irmãos acerca de como que nós, professores do IBA, precisamos ser, né? Eu até peço ter perdão para alguns dos nossos irmãos, que se você se sentiu um pouco afrontado, né? Ou confrontado. Na realidade, a palavra não é afrontado, é confrontado mesmo, tá? Porque, na realidade, Deus, irmãos, Ele nos confronta sempre, porque Ele quer colocar a gente no nosso lugar. E Ele sabe quem nós somos. Nós somos do pó. E Ele chama, quem és tu? É vermezinho de Jacó. Olha para mim, olha para mim. Eu sou um verme, e você também. Porque eu e você viemos do mesmo lugar. Então, não adianta as nossas credenciais, as titulações, porque você não vai apresentar... irmãos, eu tenho o sonho de fazer o pós-doutorado. Eu nem fiz o doutorado ainda, mas eu não vou apresentar o meu diploma de pós-doc lá no céu, não. Mas o meu diploma do batismo em nome de Jesus, sim. O meu batismo com o Espírito Santo, sim. Mas isso não é muito clichê eu falar isso, e não é uma questão de você não estudar ou não querer se aperfeiçoar. Amém? Obrigado, é isso mesmo. Então, o professor e sua lição, hoje, nós vamos estudar isso. Falei para os irmãos ontem sobre alguns métodos, né, que Jesus usou e que o autor desse livro propôs. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 4, versículo 20. Nós vamos ver a continuidade do que aconteceu ontem, né? E do que os discípulos aprenderam com Jesus. Amém? Eu sinto muita falta da pastora Sandra aqui, porque ela ama o livro de Atos, né? E por muitos anos ela foi professora do livro de Atos. E é afrontoso ensinar o livro de Atos para a pastora Sandra. Mas toda vez que eu leio o livro de Atos, eu me lembro dela e lembro da missionária Rosa Cleide, que foi a minha professora também de livro de Atos, lá em Aracaju, né? Há 19 anos. E quando eu leio isso, irmãos, olha o que diz. Pois nós não podemos de falar tudo. Eu quero que você repita comigo o que Lucas escreveu. Ele disse assim, o que vimos... Não, fale mais forte, irmão. Vimos e ouvimos. Irmãos, isso fez uma grande diferença quando eu li. Quem escreveu isso foi Lucas, mas quem falou isso foi Pedro e João. Eles tinham acabado, irmão Joselma, de praticar algo que eles tinham aprendido com Jesus. Um cumprimento de uma ordem e de um ensinamento que eles viram e que eles ouviram. Amém? Se eles viram, irmãos, e eles ouviram, significa que eles aprenderam. Porque se eles não tivessem aplicado, eles não tinham aprendido, não.
E ele disse assim: nós não podemos falar. Eles tinham acabado de curar um coxo da Porta Formosa. E eles estavam sendo acusados porque estavam quase sendo presos. E ele disse: olha só, nós não podemos deixar de falar o que nós vimos e nós ouvimos. Em outras palavras, irmã, ele estava dizendo assim: nós não podemos deixar de aplicar o que aprendemos. Amém? O seu aluno, ele vai ver em você e não simplesmente ouvir. Quando ele vê em você algo, com certeza vai ser muito mais fácil para ele parar para te ouvir. Porque ele vai ver em você. Ele vai ver em você uma referência. Ele vai ver em você um exemplo. Ele vai ver em você a aplicação, a personificação daquilo que você está querendo ensinar para ele. Amém? Os irmãos entenderam isso? Então, aqui, eles estão aplicando um conhecimento que eles aprenderam. E é exatamente essa a proposta de nós prepararmos uma lição. Nós precisamos preparar uma lição. A irmã Priscila estava falando ontem sobre o plano de aula, né? Ou o plano de ensino. E essa preparação desse plano, irmãos, requer realmente esse cuidado de saber o que você quer com aquele conteúdo. O que você quer? O pastor Miguel ontem estava falando sobre o conteúdo programático. E eu fiquei vendo aquilo, irmãos, e como é maravilhoso saber o que vai ter na próxima aula. O que vai ter na próxima aula? Porque se você consegue seguir aquele cronograma, você não está à toa. O aluno vai ver em você, no mínimo, pelo menos, uma organização que você sabe de que você está fazendo. Agora, você chegar na aula, irmãos, passar nota para a secretaria no papel de pão, dói. Vou passar a sua nota no papel de pão, num rascunho, num papel de pão, todo amassado assim. Aqui é a nota dos alunos. Irmãos, você não precisa dominar a informática, saber Excel avançado. Você só precisa ter um pouquinho de humildade e dizer: eu quero aprender. Já faz muita diferença. Eu e você, a gente só precisa, irmãos, ter um pouquinho de pé no chão e dizer assim: olha só, você que, professor Pedro, você que é da área de TI, como é que eu uso o Excel? Né? Como é que eu faço? Eu quero dar uma aula diferente, né? Eu quero dar uma aula diferente. Como é que eu gravo um vídeo? E qual o problema, irmãos? Nós não fomos preparados para isso, né? Amém? Mas olha o que eles disseram. Nós não podemos deixar do que vimos e ouvimos. Amém? E ainda como um preparo, né, desse cenário aqui, eu quero falar para os irmãos uma outra coisa. Preparar uma lição é você ter uma mensagem. E logo, se você tem uma mensagem, você tem uma palavra. Quando Paulo falou para os Colossenses, ele disse assim, que vocês precisam aprender a falar e que a vossa palavra seja temperada com sal. Irmãos, preste bem atenção. Eu leio muito esse versículo e fico repetindo. Everton, a palavra não é com pimenta, é com sal. Everton, a palavra não é com pimenta, a palavra é com sal. Porque eu já falo muito, irmãos, eu já falo muito, isso é natural, e eu sei que Deus vai me julgar pelas minhas palavras. Você não precisa me lembrar disso, meu querido, que eu sei. E eu penso 1 milhão de vezes antes de falar, apesar que depois eu consigo facilmente mesmo pedir perdão, pedir desculpa, abraçar, te dar um beijo, mas eu preciso te falar. Porque Deus vai me cobrar depois. Eu prefiro falar para o meu aluno, para que ele saiba.
Porque ele está no ambiente de aprendizagem. Porque depois o mercado de trabalho vai ser cruel e vai engolir ele. E ele não vai saber nem mandar um e-mail. Nem saber fazer um currículo. Não, ele vai ter que aprender. Amém? E ele vai dizendo, vocês precisam ter uma palavra sempre temperada com sal. Você se recorda disso, uma palavra temperada com sal? Alguém já comeu comida de hospital? Irmãos, pelo amor de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja pode ser até um hospital, mas ela não merece uma comida de hospital. Você não entendeu isso? A igreja pode ser até um hospital, mas ela não merece uma palavra não temperada. Ela não merece, irmãos. O seu aluno não merece uma comida requentada. Uma comida insossa, sem sal. Não precisa ter pimenta, irmãos. Só precisa ter sal. E você sabe quem é o sal da terra, né? Eu nem preciso de dizer, porque isso é básico. Se ele está dizendo que a palavra tem que ser temperada com sal, quem é que tem que temperar? É o seu sal mesmo, meu filho. Mas se você é insosso, você vai dar o quê? Se o sal não vale para nada mais, o que você vai ensinar? O pastor Felipe estava dizendo ontem, quando ele adotou aquela criança, né, que estava com o cabelo bem curtinho, e ele estava dizendo assim, quando nós alimentamos essa menina, ela percebeu dias depois o cabelo crescer. Você quer ver o seu aluno crescer? Dê uma comida temperada com sal para ele. Dê uma lição nutritiva para ele. Amém? Não é difícil, irmãos, dar uma lição nutritiva. Sabe qual é o básico disso? É você seguir a palavra de Deus. Não precisar florear. Ensina o básico como foi ensinado já nessa manhã. Todo aluno do IBA e todo professor do IBA precisa entender as 7 dispensações na prática. O que foi ensinado hoje, nessa manhã? Básico, né? Óbvio, não é óbvio? Óbvio, irmão, para todos nós que conhecemos a nossa igreja, mas o pastor fez bem de trazer o básico, porque está faltando o básico nas aulas. Está faltando o básico nas aulas. O básico, irmãos, não é difícil fazer o básico. Sabe aquele discurso que professores de 10, 15 anos em sala de aulas assim, fazer o feijão com arroz? Né? Falta até feijão com arroz. E a gente precisa preparar uma lição para isso. A irmã Elane é uma pessoa que gosta muito de cozinhar, né? Nossa, a irmã Elane gosta muito de cozinhar. Eu louvo a Deus, irmãos, pela vida da Paula, porque, olha, pensa numa gaúcha que cozinha muito bem. E eu sou muito grato a Deus, porque ainda não acostumei muito com a comida aqui de São Paulo, não. Mas eu casei com uma gaúcha, né? Então, tá bom. E graças a Deus que ela come cuscuz. Hoje, a Paula come mais cuscuz do que eu, né? Todos os dias. Hoje, ela amanheceu e eu sei que ela não está feliz. Porque lá no hotel não tinha cuscuz com ovo. E eu sei que amanhã de manhã, irmãos, ela vai ficar feliz. Porque todos os dias, 6 da manhã, ela come cuscuz com ovo. E quando eu fui pedir a mão da Paula em casamento, o pai dela disse assim, o que você tem para oferecer para minha filha? E olha o gaúcho, o seu Sony. E eu disse, olha, seu Sony, vou dizer uma coisa para o senhor. Ele falou algo muito forte para mim. Ele disse, Everton, durante 28 anos, eu cuidei da minha filha.
E eu agora vou te dar autorização para você cuidar dela. Eu disse, olha, seu Sônia, pode deixar que eu vou cuidar. De uma coisa eu tenho certeza. Ela não vai passar fome. Pelo menos cuscuz com ovo ela vai ter. Quando a gente estava fazendo o curso de noivos com o pastor Ken, a missionária, Isabel, eles pediram para a gente escrever os nossos votos, né, no casamento. E aí, nos meus votos, eu disse assim, olha, eu não te prometo muito não te levar no Outback ou na Jardineira, onde a pastora gosta de ir. Mas na Ponsônia ali eu te levo. Um cafezinho com pão de queijo você vai ter, né? Só para descontrair os irmãos, mas para preparar uma lição, irmãos, voltando ao assunto, quem gosta de comida congelada ou requentada? Eu convido aqui a irmã Edileia, o pastor Eribaldo, e um mais jovem. Eu quero chamar a irmã Delza. A irmã Delza, a senhora mesmo. Tem uma razão, irmãos, que eu vou chamar essas pessoas. Pode vir aqui. A pergunta aqui é assim, vocês gostam de comer uma comida requentada ou uma comida congelada? Que não foi preparado no mesmo dia? Pode ficar aqui esses três. Primeiro a irmã Edileia, vem para cá, depois o pastor Eribaldo, isso. Tem uma razão. Logo que eu cheguei aqui, o pastor Ken dava aula de escatologia e ele pegou o material assim em dias, né? E despejou, Everton, eu precisar que você dá aula de escatologia agora. Aí, pastor, mas eu não sei se eu consigo dar essa aula, porque é muito difícil para mim. Aí, mas você é um homem bom. E aí o pastor começou a despejar tudo e começava a sair fumaça na minha cabeça. E eu disse, a turma da Edileia foi a primeira turma do IBA que eu dei aula, né? E a irmã Edileia sabe como foi, né? E aqui está a irmã Irani, a professora Irani agora, está o Marcos, está o Jefferson, né? Está essa galerinha aí que também estava lá com a Edileia. E quando eu estava preparando esse material, eu lembrei de você, Edileia. A Edileia fez um trabalho sobre as 7 igrejas da Ásia, e lá está dizendo sobre ser quente ou morno, né? Quem dera que tu fosses frio ou quente, porque se você for morno, eu vou te vomitar pela boca. E eu passei esse trabalho para eles, e a Edileia trouxe um café morno para a turma. E ela deu para todo mundo provar. O irmão Marcos lembra? Cadê Marcos? Lembra, Leoni? Né? A Natália se vestiu de noiva, né? Eles são muito criativos. E aí disse, ninguém queria tomar esse café morno, né? Porque não tem sabor, não é agradável. E para você preparar, irmãos, essa lição, ela sabia qual era o objetivo. Edileia, eu não te chamei porque você foi aluna de destaque, tá? Porque ela foi aluna de destaque da turma. Mas foi a sua ilustração. Foi aquele insight que ficou marcado. Eu não posso ser morno. Eu não posso ser morno. Eu posso até ser frio. Morno nunca mais. E ninguém mais esqueceu. Amém? A outra turma foi do pastor Eribaldo, lá na represa. Irmãos, quando eu sabia que esse homem era um pastor, primeiro, né? Ele era da mesma turma da membra dele ali, que é a Mari Lúcia, que é professora há muitos anos. Quando eu me deparei na turma com uma professora de mais de 10 anos e um pastor de cabelinho branco, esse homem é uma enciclopédia, irmãos, da Bíblia. Eu não sei se o professor Juarez entendeu isso, mas quando eu dava aula para essa turma, irmãos, eu tremia na base. Porque eu ficava para não titubear nenhum versículo. E quando eu passava desapercebido em algum versículo, eu só olhava para ele, pastor Eribaldo, onde é que fica? Apocalipse tal, não, Malaquias tal. Eu disse, esse homem tem que dar aula no meu lugar. E a humildade desse homem, irmãos, em ouvir
um jovem, recém-casado, começando a vida, começando o seu ministério, o pastor Ibaldo foi de um aprendizado enorme para mim. O senhor não sabe como foi prazeroso dar aula para o senhor. E saber que depois ele estava me chamando de senhor, professor, o senhor. Não. Um professor dando uma aula, irmãos, para outro professor, é muito desafiador, né, Priscila? Priscila, Mari, Canaã. E Mari anotava tudo na minha aula. Eu disse, nossa, essa mulher está me avaliando agora. Ela está vendo. Mas não, ela disse assim, eu estou anotando, Everton, porque é importante. Porque eu vou precisar na matéria. E não menos importante, essa senhorinha aqui, a irmã Delza. Porque foi a minha última turma e fui remota. Aula remota. Ai, irmão, tomara que eu não me emocione aqui. Mas ela foi a minha aluna mais velha da turma, né? E ficar remotamente, irmãos, é brabo, é difícil. E dando aula de escatologia ainda mais. Mas essa mulher, irmãos, quando começou a falar, e no meio da aula, remota, eu sentindo a presença de Deus no meu quarto, e ela sentindo a presença de Deus do outro lado da câmera, irmão. E foi maravilhoso de ouvir aquilo, irmã Delza. E eu nunca mais esqueci. E ela disse assim, pastor, não precisa me chamar de pastor, não. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Irmãos, eu queria acabar a aula naquele momento. Porque a lição já tinha chegado. Nós estávamos estudando o livro de Daniel. E ela nunca mais esqueceu aquilo. E eu nunca mais esqueci também. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, irmãos? Vocês podem continuar aqui, que ainda não terminei. Os irmãos observam que tem pessoas com idades diferentes e com gerações diferentes aqui? Foi proposital. A capacidade que Deus deu para o homem não depende de idade, não depende de geração. A nossa capacidade vem de Deus, ela não é uma capacidade humana. Quando o pastor estava ensinando sobre Adão, há pouco instante, ele foi o primeiro agrônomo na humanidade. Adão foi o primeiro, a pessoa mais criativa do mundo. Há quem diga, os teólogos, que Deus fez ele primeiro, porque talvez Eva ia dar palpite no nome dos animais. Não coloque esse nome não, que não combina. Mas olha só, por acaso Deus deu para ele uma enxada? Deus disse para ele sobre solo? Deu uma aula de química para ele? Deu uma aula de agronomia para ele? De botânica? De zootecnia? Não. Ele deu capacidade. Capacidade, irmãos. Olha só, ele deu capacidade a você. Ele te chamou com um propósito. Olha, você que é obreiro, que é pastor, que é recém-formado no IBA, que é estagiário, meu querido, Deus te deu capacidade. Ele não te fez inútil. Ele não fez, irmãos, com o estômago só para comer, não. Comer é bom, irmãos. Ele não te fez com cérebro só para dar dor de cabeça, querido. Foi para você pensar. Foi para você trabalhar, irmãos. Ele te deu capacidade. A única diferença, irmãos, você sabe o que é? São as gerações que vão nos influenciando para nós prepararmos uma lição diferente. O pastor disse agora há pouco que muitas vezes nós queremos fazer Deus, colocar Deus no micro-ondas, né? Para fazer Deus de miojo, 3 minutos, 2 minutos e meio. Essa geração de hoje vai ser muito mais difícil para eu e você dar aula.
mas você tem capacidade. Foi Deus que te deu. E essa capacidade foi lá no Éden. Ele botou o homem lá para lavrar e guardar. Capacidade de trabalho. Quando Deus chamou Noé e ele achou graça, por acaso Noé era carpinteiro, ele se formou em engenharia civil, se formou em arquitetura. Não. Deus deu capacidade para ele, deu o modelo, faz a arca. Deu capacidade. Não era um modelo impresso. Detalhe. E quando a gente vê na pessoa de Jesus Cristo, que também é Deus, na parábola dos talentos, a gente repete isso. Ele diz assim, em Mateus 25, que ele chamou os seus servos, 3, e deu os seus talentos. Abra comigo, está escrito claramente, e ele deu a cada um, segundo a sua capacidade. Olha, você não entendeu isso. Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Eu falei isso ontem, irmãos. Eu não sou da área da música. Olha, eu pego o violão, dá uma dó, nem dó eu sei dar. Mas eu sinto maravilhado, irmãos, de ver a Paula tocando, de ver os irmãos cantando. Me sinto maravilhado, porque essa foi a capacidade que Deus deu. E eu fico apavorado quando eu vejo alguém querendo se encaixar e onde não Deus deu capacidade para isso. Olha só, alguém me perguntou ontem, irmão Everton, como é que eu sei que Deus está me chamando? Eu fazendo alguma coisa. Fazendo alguma coisa, ué. Você só vai saber se é isso que Deus te chamou, fazendo alguma coisa. O nosso presidente mundial, o Dr. David Bernard, ele disse isso. Deus tem um chamado para cada um, porque Ele deu capacidade para cada um. Mas você só vai saber dessa capacidade fazendo um trabalho. Eu duvido que Paula vai fazer pedagogia um dia na vida dela. E ainda mais agora, que está com 3 meses trabalhando numa escola, na parte administrativa, ela disse, não quero ser pedagoga. Mas olha, Canaã, parece que nasceu pedagoga. Amém, irmãos? Não compare a sua lição com a lição do outro professor. Não compare o seu trabalho com o do outro. Você tem capacidade. Amém? Você tem capacidade. Pode sentar, obrigado. Amém? Então, anote isso. Não ofereça uma comida requentada para o seu aluno. O pastor Felipe falou ontem, você está acostumado a dar aula, mas 5 anos dando a mesma aula. Se você está com o mesmo material, tem alguma coisa errada. Alguma coisa você tem que mudar. Você precisa ter uma palavra, irmãos. Jesus disse isso. Pedro chegou, Jesus estava prestes a ser crucificado e as pessoas estavam abandonando ele. E ele disse assim: também vocês vão nos abandonar? Você vai me abandonar? Vocês discípulos que eu ensinei? Irmã Ivone, olha, ele disse assim: você também vai me deixar? Pedro disse: Senhor, só tu tem palavras de vida eterna. Ou seja, é uma comida que não é requentada. Não dê, irmãos, uma comida requentada. E o que é uma comida requentada? Uma palavra que talvez saiu de você e você não tem outro assunto, e você não consegue ouvir a voz de Deus mais, e você não consegue saber o que é que os seus alunos estão sentindo, o que é que a classe precisa, o que é que a igreja precisa. Irmãos, quando a Priscila disse ontem, conheça a realidade e o contexto dos seus alunos, é verdade, irmãos. Precisa conhecer a realidade dos alunos. Amém? E uma comida requentada, irmãos, não tem sabor. Paula disse assim: Everton, você fez café? Ah, não, estava o café de ontem. Mas você já sabe que eu não gosto de café de ontem. Não, peraí. Vou fazer outro café. Amém? O escritor de Hebreus fala que, assim, que a palavra de Deus é
Não, não. A palavra de Deus é... Irmão, se a palavra de Deus é viva, tem movimento. Se a palavra de Deus é viva, se mexe. Traz vida. A sua aula pode ser até difícil, porque a palavra também é de 2 gumes, né? Uma espada de 2 gumes, irmão, corta dos 2 lados, não é? Não, e quando entra a espada, quando sai, é pior ainda, né? Corta mais ainda. A palavra pode ser até uma palavra de repreensão, mas foi isso mesmo que Paulo disse. Olha, a palavra, ela é inspirada para corrigir, para ensinar, para redarguir e para edificar. Amém? O autor, ele vai falar um pouco sobre ter um método, ou ter um caminho, né? Ter uma ideia e ter um material pronto. Por exemplo, os irmãos aí estão com uma apostila aí, não estão com apostila? Tem um material pronto aí, não tem? Aí quer dizer, então, que o pastor Roberto vai dar uma aula. Que aula que o senhor dá, pastor? Vem cá, então, vem cá comigo. Vamos ver isso. O pastor Roberto começou a dar essa aula quando? 2019? Primeira turma foi o pessoal da represa. Cadê o pessoal da represa? Qual foi o ano? Tá. Me diz um assunto que o senhor tem que ensinar em gestão eclesiástica. Um assunto do conteúdo programático. Ferramentas adequadas para a solução de problemas. Tá, ferramentas adequadas. Não, isso é bonito demais, né? Irmãos, olha, ferramentas adequadas para a solução de problemas é um plano de ação. É dar nome aos bois, entende? O que, quem, quando, onde, como, quando, porquê, quanto vai custar, né? Então tem que ensinar o seu aluno, porque ele vai ser um líder de música, né? Aí quer fazer um evento de música. Onde? Aí não sabe fazer um cartaz. Porque no cartaz que ele faz não tem onde, não tem o que é, já escreve errado, porque não viu bem a aula de língua portuguesa com a Priscila ou com a Marilúcia. E aí é o senhor que tem que dar uma consertada nisso. Então, o senhor de repente tem um método. O método que é, não sei qual método que o pastor usa, se usa ferramentas da qualidade, 5W2H, PDCA, depois você vê isso. Eu estou dando um exemplo aqui aleatório, tá? Quem é da área de gestão, de administração, sabe do que eu estou falando. Mas uma ferramenta para a solução de problema é você ver um problema e ter a capacidade de identificar um problema e de trazer uma solução. Não é? Porque já basta, irmãos, quem pastoreia, já basta que os membros ficam só apontando os problemas da igreja, mas não traz solução. Né? Já basta os membros, ou os alunos da sala, que ele só faz apontar os problemas da sua aula, mas não traz solução. Tem que empurrar para ele um problema real na vida dele, para que ele consiga resolver. Quando você resolver os seus problemas, aí você resolve dos outros. Porque está querendo resolver o que não é. Pastor Roberto, ter um método, ter uma ideia de aula e ter um material pronto, e se o senhor não tiver um objetivo, o senhor não tem nada. Qual é o objetivo quando o senhor quer ensinar para o aluno ferramentas para a solução de problemas? Fala para o público. Exatamente deixá-lo pronto para, a hora que esses momentos chegarem, ele saber, é claro que em primeiro lugar a sabedoria divina, a graça e a misericórdia de Deus, uma vida de oração, mas ter ferramentas adequadas para se comunicar bem, né, para ao invés de resolver um problema, não criar 2 problemas. Amém? É o objetivo que Deus colocou no coração dele. Está ali no material pronto. A gente chama assim, no ensino secular, que é um material engessado. Não, irmãos, não é engessado. A Bíblia não é antiquada. A palavra de Deus é viva. Mas o pastor Roberto, se tem um método, tem uma ideia da lição, tem um material pronto, e se não tiver um plano de aula, ou pegar um plano de aula de outro professor pronto, que não saiu daqui da sua cachola, isso não é original, isso é requentado.
Já esquentou na mente de alguém e agora está esquentando na sua. Não, os irmãos não entenderam isso. Se você pegar o plano de aula pronto de alguém, que não foi você que construiu, isso é plágio. E sabe o que é plágio? Plágio é crime da cadeia de 3 meses a 1 ano de prisão. Se você não sabe, mas é. Se um professor pega um plano de aula pronto do outro, que não foi as impressões dele ali, que Deus não falou com ele, que a preparação não partiu dele, não tem originalidade nisso, pastor. Irmãos, eu estou aqui falando para os irmãos que nós, ainda que tenhamos o material da AGET pronto, que a gente precisa seguir, a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Amém. Que é o primeiro passo para você preparar a sua aula, ouvir a voz de Deus. Pastor Roberto, muito obrigado. Aí alguém diz, não, Everton, mas Paulo disse, sede meus imitadores. Muito colérico ele, né? Irmãos, que coragem. Eu não tenho coragem de dizer isso nos dias de hoje, né? Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Isso Paulo falou. Irmão, muito afrontoso, né? Ele, né? Olha, você já pensou? Olha, só uma reflexão, tá? Cadê o professor Pedro? Ele deu uma fugidinha, né? Mas levante a mão, quem são atualmente os professores? Os professores atuais. Levante a mão. Só para eu... Os professores atuais, porque tem muitos aqui que são estagiários, ou líderes, ou... Você já pensou, irmã Irani, professora Irani, se todos os professores fossem igual a ti? Já pensou nisso? Você ia ficar feliz? Não precisa me responder, irmã. Mas quando Paulo disse isso, irmã Irene, ele disse assim, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Irmãos, imitar alguém não é copiar o material de alguém. Imitar alguém não é pegar a aula pronta de alguém. É os princípios e preceitos que estão lá em Cristo, que Ele é a verdade. Você imitar, eu tenho quase certeza aqui, que cada um dos irmãos tem um professor que você se espelha. Nossa, aquele professor é maravilhoso, eu aprendi muito com ele. O pastor Miguel estava falando agora há pouco para mim ali atrás, que a gente precisa sempre ter alguém que a gente consiga falar desarmado, né? Assim, sem reservas, abrir o coração. E tem professores, irmãos, que são assim. E você quer imitar ele, mas são os princípios e preceitos que ele carrega. Talvez alguns princípios não são legais, né? Mas eu e você, irmãos, temos uma obrigação de copiar os princípios e preceitos da palavra de Deus, de Jesus Cristo, quando nós prepararmos a nossa lição. Amém? Os irmãos entenderam que imitar alguém não é copiar o material de alguém? Você pode, lembre-se, Deus te fez com a capacidade de preparar um material. Independente seja o material inovador, o material rebuscado, com vocabulário... Não. É a sua aula. É aquilo que Deus colocou no seu coração e que precisa contemplar, irmãos, o plano de ensino, o conteúdo programático. O pastor Miguel estava falando ontem, mostrou o plano sobre o tabernáculo. Aí, uma das aulas é sobre o altar de holocausto. Como é que você vai falar da Arca da Aliança, que já está lá dentro? Não, freia, volta, puxa a sua aula para o altar de holocausto. Explica para o aluno o que é isso. Cada dia, irmãos, é o seu mal. Cada dia é o seu mal, que já foi. Cada dia é um alicerce, é um degrau que ele vai aprender, que ele vai precisar construir isso.
Amém? Um outro ponto é quando você prepara a sua lição, não é para você orar. Os pastores que estão aqui, que estão pastoreando igreja, levante a mão. Os pastores que estão pastoreando igreja. O pastor Juarez está ali comigo. Pastor Juarez, vê se isso não acontece contigo também. Eu falei ontem, vou repetir. Você trabalha de carteira assinada, você bate o ponto, são 40 horas semanais, 44. Mais um pouquinho. Você tem atribuições lá no seu trabalho, né? Você tem atribuições na sua casa, e você tem cultos durante a semana, 2 ou 3 cultos no mínimo, né? E é você que tem que pregar. Irmãos, vai chegar um dia que no sábado a mensagem não chegou ainda. Nossa, eu vou pregar amanhã. Meu Deus, o que eu vou pregar, Jesus? Se o pastor Juarez, se o pastor Marivaldo, se o pastor Roberto, ou qualquer outro pastor aqui, não tiver uma vida de oração e leitura, não vai chegar não, irmãos. Deus não vai pegar assim. E vai acontecer às vezes que você está no caminho. Irmãos, eu não sou experiente nisso, tá? Porque só tem 2 anos que eu estou pastoreando, então. Mas eu tenho quase certeza que o pastor Miguel Alme, que está há mais tempo, que já pastoreou, o pastor Eribaldo, que está aqui, há mais tempo pastoreando, com certeza isso já deve ter acontecido com eles. Chegou no dia do culto, você, meu Deus, o que eu vou pregar? E aí Deus te dá uma mensagem no meio do caminho, Deus te dá a mensagem durante o louvor, e Ele revela para você assim, ó, ouça o Espírito Santo, ouça a voz de Deus, irmãos, ouça, professor, ouça a voz de Deus, rabisca isso, anota. Irmãos, quando alguém está pregando, quando alguém está ensinando, eu tenho um hábito de anotar as coisas no papel. Não é para copiar a ideia da pessoa, é porque Deus está falando comigo alguma coisa. Olha, se eu fosse pregar essa mensagem, eu pregaria desse jeito. Eu ensinaria nessa visão, nesse olhar. É a lição que Deus está falando contigo. Você e eu precisamos ter um método. Qual o método que você vai usar? É um método visual? É um método alegórico? Que método que é? Né? O pastor Felipe estava dizendo ontem que o muito gritar não significa unção, né? Só grito, parece um pavão, né? Aí quando termina a mensagem, as pessoas estão mais emocionadas com o grito do que com o que está sendo ensinado. E eu também não sou nada contra quem gosta de pregar com esse método, ou quem gosta de ensinar com esse método, desde que você tenha um objetivo. O objetivo, irmãos, não é... A irmã Priscila disse ontem, cuidado com o seu tom de voz. Santos irmãos, com a paz do Senhor, eu estou aqui para dar aula. Abra sua Bíblia, o caderno da lição hoje. Pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus. Ainda morreu, ou então tem que enterrar logo, né? Chama, volta logo Jesus, arrebata ele, leva ele logo. Precisa contornar esse tom de voz mesmo. Reescreva esse esboço. Quantas vezes, irmãos, a gente está lá, anota, o pastor Marivaldo está me falando ontem assim, rapaz, Everton, Deus me deu uma mensagem, e eu vou pregar um dia assim, assim, assim. Mas você escreve o esboço. Olha, quando você está falando de pregação, o seu esboço pode ser mudado. Irmãos, mas quando você está falando de aula, que tem um conteúdo programático, você só pode mudar o conteúdo programático que está ali no papel. Você pode antecipar um conteúdo, você pode retomar outro, revisar outro. Agora, fazer da sua aula uma pregação, não, irmãos. Amém? Os irmãos entenderam isso? Planejamento, irmãos, é passivo de mudança, de ajuste. Cronograma de aula, tem aulas que rendem mais do que outras aulas.
Às vezes você se prepara para dar uma aula. Ai, preparei uma atividade hoje para os alunos. Não, vai tomar o tempo todo. Eu dou aula 4 horas, 8 horas por dia. 4 de manhã e 4 à tarde. Irmãos, às vezes façam atividade em 1 hora, os alunos já terminaram. Eu disse, o que eu vou fazer agora? Vamos antecipar uma aula, um conteúdo do cronograma. Antecipa do cronograma. Olha, gente, essa aula aqui, eu estou antecipando, mas que nós íamos ver tal dia. Mas como foi muito produtivo hoje, embora, irmãos, tem turmas que é o contrário, que fica cravado, você não avança. Imagina, irmãos, eu dou aula de química, dou aula de física, dou aula de matemática. Vocês acham que os alunos gostam de física? Vocês acham que eles gostam de matemática? Mas não gostam não, irmãos. Aí eu tenho que dar um assunto e ele não sabe fazer uma regra de 3. Que o Felipe Borges, da Kelly, é capaz de dar aula no lugar do professor. Estou apavorado quando for dar aula para esse menino, irmãos. Entende? Tem que retomar alguns conceitos. E isso acontece na aula do IBA também. Tem alunos, irmãos, que não sabem o que é dispensação. A dispensação é o que for dispensado mesmo, é dispensado. Não. Não é isso, não. O outro disse assim, que Jesus jogava bola. Ele falava para a bola. Mas o que é isso, irmão? Não. Parabola não, mas é parábola. Tem muita peripécia, irmã Edileia. Tem muita peripécia. Por isso que precisa ter um método. Agora, o pastor Miguel Almer falou isso ontem. Não adianta ter o conteúdo, não adianta ter todo o material, ter um método, e se esse método não é aplicável, não sai do papel. O pastor... O pastor Ribamar, ele dizia assim, que quando você ensina uma mensagem, uma lição, ele foi meu professor de homilética, tá, professor Juarez, e ele dizia assim, irmão Everton, nossa, eu ficava morrendo de medo, toda vez que o pastor me botava para pregar, ele ficava com caneta, ele botava... Eu disse, misericórdia. Quando acabava a mensagem, irmão Vertinho, ele me chamava de Vertinho, irmão Vertinho, vem cá, sente aqui. Aí eu sentava com ele, na frente dele. Olha, gostei muito da palavra de hoje, mas olha só, você precisa tomar cuidado, né? Nesse ponto aqui, isso aqui você falou muito. Irmão Vertinho, olha só, tem um pouquinho de cuidado nisso aqui. Olha, mas foi muito bom isso aqui. E aí ele fazia um sanduíche comigo. Toda mensagem que o pastor me colocava para pregar, ele fazia isso. Quando foi um dia, a igreja estava cheia de visitantes, culto de domingo. E na escala, estava eu para pregar. Eu disse, olha só, pastor, é o senhor que vai pregar, né? Porque a igreja tem um monte de visitante. Ele disse assim, e você não sabe, não, o plano da salvação? Você não teve, irmão, não teve o livro de Atos, que é uma rosa? Foi uma rosa que ensinou Atos para ti? Você não conhece a música da verdade? Foi eu que te dei. Everton, prega Jesus para esse povo. Irmãos, olha, não é todo pastor que é assim, não. Eu louvo a Deus. Ele é um pouco lento, a Paula sabe. Ele é um pouco devagar. O pastor Marivaldo sabe que o pastor Ribamar é quase segundo Moisés, né? Uma paciência. E ele fez isso comigo. Irmãos, algumas coisas ele me afrontava que olha, pastor, eu não concordo, não. Uma vez eu cheguei na escola dominical, de camiseta. Uma camiseta assim que estava um pouco apertada, né? E subi, quando levantei a mão assim, subi um pouco, acabou a escola dominical. Ele disse assim, irmão Vertinho, vem cá. Eu não quero
que você venha mais para a escola dominical com essa camiseta. E aí eu peguei e disse assim, nossa, pastor, mas o que tem de mais nessa camiseta? Eu nem sou forte, porque se eu fosse forte, queria ser musculoso para mostrar, mas eu não tenho nada para mostrar aqui. Aí eu disse, não, mas eu não quero que o irmão venha. Eu disse, interessante, né, pastor? O seu filho estava lá no shopping ontem de bermuda. Irmão, eu sou bocudo. Ele olhou para mim assim, pois é, mas o irmão João Marcos não prega. O irmão João Marcos não está no altar. O irmão João Marcos não ensina. O irmão João Marcos não é professor de escola dominical, você é. Tá bom, você pode aplaudir Jesus por isso? A gente continua com a mania de Adão. Sempre querer colocar a culpa em alguém. E querer justificar os nossos erros com base no comportamento do outro. Não, irmãos, é você mesmo. Quando o aluno começa a dizer... Quer falar alguma coisa, Mari? Pode vir aqui, Mari, Lúcia, professora, para a gente te ouvir melhor. E tudo mais. Então, como esse professor, ele vai saber se ele está acertando ou errando, se ele não tem esse feedback que você está falando agora. Perfeito. Então, eu só estou jogando uma pulguinha atrás da orelha para a diretoria pensar em professores que possam avaliar a aula dos professores e dar esse feedback para ele ser assertivo cada vez mais e mais. Amém? E detalhe, meu pastor, velhinho Paulo, eu conheci ele, mais de 50 anos, que depois dos 50, o pastor Ribamar estava com 53 anos, hoje ele está com 60, né, 59. E eu empurrei ele, irmão, para fazer faculdade. O senhor vai fazer faculdade. Ele é formado em gestão de turismo. Ele não vai ser mais um turismólogo, irmãos, eu sei disso. Só que ele aprendeu, depois de 50 anos, a montar data show, a montar PowerPoint. Amém? Eu vim embora, ele ficou lá, né? Tudo bem. Mas isso que a professora Maria Lúcia falou é muito importante. Você, professor, Deus te deu capacidade, não esqueça. Deus te deu capacidade. Então, você pode chegar e dizer, olha só, fulano, você acertou nisso, mas nisso aqui... Irmãos, a geração de hoje é tão difícil você dizer que está errado, porque vai até se ofender se você falar que está errado. Mas você precisa melhorar. Você tem capacidade de dar mais. Então, dependendo da idade desse aluno, você pode dizer para ele assim, olha, você tem capacidade de dar mais. Você pode melhorar nisso. Porque quando você diz assim que está errado, o aluno só vai entender que ele errou. E que tudo que ele faz está errado. Então, ele vai ser coagido a não querer fazer mais. Porque ele pensa que tudo que ele vai fazer está errado. Amém? Um ponto a melhorar, oportunidade de melhoria. Oportunidade de melhoria. Jesus falou isso para os discípulos, irmãos. Ele disse assim, Pedro, não é assim não que age. Ele deu feedback. E ainda que Pedro falasse, olha só, eu estou dizendo que você vai me negar 3 vezes. Sou eu que estou dizendo. Porque eu te conheço, o que você vai fazer amanhã eu conheço já. Por que não dar um feedback? A professora Maria Lúcia apontou muito bem. Ninguém tem obrigação, irmão, de ser formado para ser professor. Mas você pode dar um feedback para seu aluno. Pastores, vocês que estão aqui, os seus membros precisam de um feedback. Os líderes precisam de um feedback. Eu estou na liderança do jovem. Quem é líder de jovem aqui, que está aqui? A irmã Eshla e quem mais? Israel. Eles que sabem o quanto eu encho o saco deles lá no grupo dos líderes. O Daniel, o Josenilton. E aí, quais são as atividades do mês? O que você fez? Não é, irmã Priscila? A Jorizé vai pegar leve. Pegar leve. Precisa dar feedback, irmãos. Precisa dizer se o negócio está andando ou não.
aqui são algumas observações do leitor, e algo que eu quero chamar a atenção dos irmãos sobre ter a lição, e a lição é um alimento. Jesus, na multiplicação de pães e peixes, estava uma grande multidão, né? Você vai ver lá, isso repetindo nos evangelhos, mas no capítulo 14 vai dizer assim, que ele teve uma compaixão da multidão. Irmãos, compaixão também pode ser sinônimo de empatia, tá? De você se colocar no lugar da pessoa. Se coloque no lugar do seu aluno, você não conhece. Eu falei para os irmãos ontem, o exemplo do Israel, só que eu conversei com ele depois. Olha, Israel, eu sei que você estava fazendo uma boa ação. Ele disse, Everton, eu nem dormi direito, não foi? Eu disse, eu entendo isso, só que os outros colegas não sabem do que você fez. E ele vai achar que eu estou agindo com parcialidade com você. O que eu quero te ensinar é não ser parcial no seu julgamento. Porque a palavra de Deus, irmãos, não tem parcialidade. Amém? É sim, sim, ou não, não. É a porta estreita, é a porta larga. É o céu ou o inferno. É a luz ou a treva. E quem ensinou isso foi o nosso Deus. Foi Jesus que ensinou isso. Voltando para cá, quando ele preparou uma lição, Jesus estava pronto, irmãos, para isso. Ele já tinha ensinado, irmão Rodrigo, para os discípulos. E sabe o que Jesus fez? Por fé, ele disse assim, não despeçam, vocês não podem despedir a multidão, dê comida para eles. E eles falaram assim, mas como? Que recursos que nós temos aqui? Eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus disse, vem cá, que eu vou te ensinar o que é ter fé. Às vezes o professor fica limitado a não alimentar o aluno, porque não tem recurso. Mas eu não tenho recurso. A professora Canaã ali é maravilhosa em recurso, né? Se você seguir o Instagram dela, você vai ver, professor Tia Canaã, né? E tem muito recurso, mas quando eu dei a minha primeira aula de escola dominical, a minha igreja, irmãos, era tão limitada, era o dízimo de um irmão que pagava o aluguel da igreja, porque só um irmão que trabalhava de carteira assinada. O aluguel da igreja, lembro como hoje, o aluguel da congregação era R$60, e era o dízimo do irmão, R$60. Recurso, fui dar a primeira aula de escola dominical com 16 anos, eu tinha 20 crianças, e sabe o que eu tinha? Papel ofício, somente. E um monte de lápis de giz de cera quebrado. Eu tinha que quebrar a Canaã para poder dar um pedacinho para cada. Eu peguei o papel ofício, dividi ao meio, porque eu não tinha um papel para cada criança. Eu vou me emocionar ao falar. E Deus falou assim, eu estou te chamando para ensinar. Eu te capacito. Eu te dou condições para você aprender. O teclado estava lá na minha casa, e eu querendo insistir a tocar teclado. E eu disse, Deus, por que o Senhor está me chamando? Eu estava com 16 anos. E sabe o que Deus me mostrou? Ensina para as crianças a importância das mãos. E eu fiz com que cada criança colocasse as mãozinhas dela no papel e cobrir. E eu ensinei a importância das mãos naquele dia. E foi, irmãos, encantador para mim. Foi tão libertador de saber que Deus me deu a capacidade e que não veio de mim mesmo, veio dele. Não é uma desculpa, irmãos, para você não dar aula se você não tem recurso. Um professor que tem uma mensagem, que tem uma lição, ele vai dar aula com recurso ou não. Não é o microfone que vai dar aula, não é o projetor que vai dar aula. Eu sei que tem uma questão, formalidade de apresentação. Não é o terno, o paletó que vai pregar, não é a sua gravata que vai pregar, é você que vai ensinar. É você que tem a lição. Fala, paletó.
O apóstolo Paulo, Ezequiel ouviu isso do Senhor, né? Ele disse assim, né, pastor Roberto, que Deus colocou Ezequiel como atalaia, né? Olha, fala e não te cales, né? Fala para o povo. Quando Paulo treinou Timóteo, que era um jovem, ele disse assim, olha, não, ninguém despreza a tua mocidade. Eu gosto de falar isso para os jovens, que eles amam ouvir isso, né? Os jovens amam a Stephanie ouvir esse versículo, mas não quer ser exemplo. Só lembra disso, ninguém despreza a tua mocidade. Mas quando diz assim, seja o exemplo para os fiéis. Seja o exemplo. Não se vergonhe da palavra de Deus. Conhece a vidinha dos famosos, mas não conhece os personagens da Bíblia. Conhece um monte de coisas nas redes sociais, mas não sabe introdução bíblica. Amém? E ele está dizendo que apresente-se como um obreiro aprovado, que não se envergonhe. Amém? Vamos prosseguir. Essa atmosfera calorosa, ela é importante. Você criar esse ambiente, eu já falei ontem. Quando você cria um ambiente, irmãos, você cria um ambiente propício, né? Você pode decorar, você pode ter cores, você pode organizar a sua sala de aula em um formato diferente. Os meus alunos gostam demais, irmãos, quando eu faço a sala em U, ou a sala em V, porque eu consigo olhar para todo mundo consegue olhar. Outro dia eu criei um júri na sala de aula, um debate, levantei uma polêmica, e eu quero que vocês resolvam aí, estudem e resolvam. E é um aluno apontando um argumento com o outro. Irmãos, se isso fizesse na igreja, ia ser tão bom. Né? Com temas centrais da nossa doutrina. Essa atmosfera, ela é importante. Essa motivação para o aluno dizer, vamos, você consegue. É mais fácil, irmãos, para o professor, ou passar a mão na cabeça, ou fingir que não existe. É mais fácil, porque é um aluno perturbado a menos, né? Um problemático a menos. Né? O aluno está lá no penhasco e você empurra ele assim, ai, vai. Não é o meu papel e o seu papel fazer isso, irmãos. É resgatar ele. É resgatar. É difícil isso. Não é fácil, é difícil. Mas é preciso fazer isso, porque Jesus disse assim, eu não vou jogar ninguém fora. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Não deixe os seus alunos com fome, irmãos, na sala de aula. A sua lição é vida. A sua mensagem, a mensagem que Deus colocou no seu coração, veio dele, não veio de você mesmo. Organize a sua sala, celebre, parabenize, dê feedback. A professora Marlúcia falou algo muito importante. Hoje as pessoas ficam assim, e essa geração, irmãos, ela é sedenta de feedback. Eu estou fazendo certo? Eu estou fazendo certo mesmo? Quem for os meus alunos no IBA sabe, os diretores sabem. Pastor Roberto está aqui. Quando eu terminei a aula, te mandei uma planilha, com a frequência dos alunos, as notas e um feedback para cada um. Esse aluno tem esse perfil, esse aluno tem essa aptidão, esse aluno tem esse comportamento, esse aluno tem essa conduta. Você e eu, irmãos, nós estamos trabalhando com pessoas que não são fáceis. Mas você precisa dar esse feedback para ele. Você precisa dizer onde ele precisa melhorar. O pastor Gilmar não está aqui, mas pensa, irmãos. O irmão Rodrigo está aqui, sabe? Quando dei a primeira aula. Irmãos, o irmão ele sabe. O seu marido não gosta muito de falar, diferente de mim, né? O pastor Gilmar, ele é bem calmo, assim, lento, né? E quando ele foi começar a apresentar os primeiros trabalhos no IBA, eu estava cronometrando o tempo. Vamos, Gilmar, vamos. Eu repeti, eu cronometrei o tempo de um aluno de jargões, né, e de mania, amém. Eu disse, olha só,
eu te dei 5 minutos para você falar. Não, eu te dei 15 minutos para você falar, você falando. Por 10 minutos você falou 80 vezes amém. Aí 5 minutos você ficou se justificando o que você não fez, mais tantos minutos falando amém, e efetivamente o trabalho você falou 3 minutos. Irmão, você precisa dar feedback. Precisa dar feedback. Precisa celebrar esse aprendizado. E eu fiquei tão feliz, Ellen, quando o pastor Gilmar estava aqui, na colação de grau dele, recebendo aquele diploma de ter sido formado no IBA. Quando eu vi ele pregando pela primeira vez, e olha, irmãos, as coisas, né? A igreja que nós estávamos pastoreando em Sorocaba, agora é ele que está pastoreando. Eu sei, porque eu sei o que eu ensinei para ele. Se ele não aplicar, isso é um problema dele. Amém? Mais uma vez, conheça seu público, saiba com quem você está trabalhando. Não deixe, irmãos, o seu aluno com fome. Alimente ele. A palavra de Deus, ela é viva, né? Teve um missionário durante as nossas aulas aqui no IBA Mairink, que ele veio e ele disse assim: não seja pego morto com um evangelho vivo. Eu nunca esqueci isso, irmãos. Não seja pego morto com um evangelho vivo. Professor, a sua lição tem uma mensagem viva, de vida. E não se limite, e não se sinta incapaz. Deus te deu capacidade. Eu não apliquei o restante da parábola dos talentos, mas isso, o que eu vou falar agora, é para os alunos que acabaram de se formar, aqueles que pretendem ser estagiários, ou aqueles que estão estagiando, e aqueles que já estão na lida. Aquela pessoa que recebeu um talento, ela foi lá e enterrou. E Jesus disse assim: olha, aquele que recebeu, será dado, e será acrescentado. Mas aquele que tem até o que te foi dado, lhe será tirado. Quantos já se formaram no IBA aqui? Levante suas mãos. Fique de pé comigo. Todo mundo fica de pé. Quantos terminaram o IBA? Levante a mão. É uma pergunta bem boba, né? Imagina, o pré-requisito é ser professor, ter feito o IBA, mas todos os irmãos que estão aqui já receberam algo do Senhor. E se você não usar isso, Deus pode te tirar. Use isso, irmãos. Pelo amor de Deus, saia daqui hoje com esse compromisso. Saia daqui hoje dizendo, ainda que você não se sinta preparado ou apto, pode vir, pastor. Ainda que você não se sentir preparado ou apto para dar aula no IBA, pelo menos se disponha a ser professor da classe das crianças, dos jovens, dos adultos. Professor, pastor, pelo menos eu quero dar aula na EBD. Irmãos, é tudo que um pastor quer ouvir. Né? Olha só, eu quero dar aula no culto de ensino. Pastor, você pode me botar na escala. Obviamente que o seu pastor vai avaliar a sua conduta, o seu comportamento. Amém? Que Deus te abençoe. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus.